Olá, investidores, que é o Thiago PS Clube FI. E para começar bem a semana, começar falando de um fundo que vem ganhando muito cotistas, inclusive fãs. Estou falando aqui do AFH11, um fundo de papel middle risk que vem ganhando bastante espaço na mídia. O primeiro destaque que eu tenho aqui desse fundo é a evolução da baixa de cotistas, que é impressionante para uma casa pequena, sem ancoragem de ninguém, sem ancoragem de nenhuma corretora. E muito pelo contrário, o fundo e a gestão têm sido boicotados por algumas corretoras. Me lembro de estar participando de uma missão pela uma das minhas corretoras e simplesmente não conseguia subscrever. Demorou para ela ficar disponível no sistema. Eu tive que brigar no chat da corretora que eu utilizava para só então, depois de um tempo, eles falaram que não sabiam se participar, que depois que eles colocaram disponibilizando essa emissão do fundo. Isso porque a, essa gestão tem uma característica muito forte de ser pré-cotista, de ter taxas de emissão muito baixas, pelo menos para os cotistas, né? Que elas são arcadas pelos gestores. É, então, esse crescimento que estamos vendo aqui, na casa de dezenas de milhares de cotistas em menos de um ano, está vindo proveniente exclusivamente da troca de informações em grupos Telegram e influenciadores independentes. E vocês podem ver aqui um ponto excelente que também do fundo são os custos baixos ou arcados pela gestora, como eu disse. E isso tem como ponto positivo que isso tem uma maior margem para nós cotistas pequenos fazer arbitragem. É que eu vou utilizar o caso do XPML como exemplo para mostrar como isso pode ser danoso para a gente que quer fazer arbitragem. O XPML agora no primeiro trimestre de 2024 vinha sendo negociado com 1,05 PVP, o que já daria um ganho até legal para fazer arbitragem, no caso, se o preço fosse a VP. Mas como a emissão do fundo teve um custo muitíssimo elevado, acho que foram R$ 4 por cota, ou praticamente quase 4%, todo esse ágio que sobrou aqui da emissão, ele acabou sendo comido por essas taxas, de forma que não permitiu quase nenhum ganho para os cotistas via arbitragem. Poderia ter acontecido também se eles diminuíssem a taxa, acabar que a cota mercado também diminuísse. Acontece dependendo das condições de mercado, se não tiver muito favorável. Mas ainda assim, mesmo com o mercado normal, otimista, quanto maior o custo da taxa de emissão, menor é a margem para você ter, é menor a abertura para vocês terem boas arbitragens. Por enquanto, a janela de emissões não está muito legal para arbitragem, mas espero que no futuro isso se altere com a taxa de juros caindo ainda mais. E nesse momento é bom um ponto de vocês selecionarem é as casas que têm taxa de emissão baixa, que assim vocês têm maior lucro com a arbitragem. E para quem não sabe o que é arbitragem, é basicamente vender o fundo no home broker, no caso no secundário, e comprar posteriormente via emissão, só que agora é mais barato. Uma outra coisa que favoreceu muito o fundo a ser conhecido como pró-cotista foi a retirada da taxa de performance voluntariamente. Eu nem tinha noção de. Não vi o pessoal cobrando a gestora, mas eles perceberam que tiveram uma visão de longo prazo de que baixando as taxas entregariam mais retorno para os cotistas e assim poderiam aumentar sua taxa através aumentando o fundo. E essa retirada da taxa somada a uma taxa de administração legal, na casa que 1% ao ano, a gente acabou tendo uma baixa relação despesa sobre receitas. O que é essa relação despesa sobre receita? É a quantidade que as despesas, é o quanto que as despesas comem das receitas, que aqui no caso do fundo está em 8,5%. Lembrando que essa continha aqui é até fácil de fazer,
principalmente nos casos dos fundos que não tem taxa de performance. Nos que tem taxa de performance, você tem que levar em consideração o geralmente de um ano para pegar o impacto dessa taxa de performance. Mas se vocês quiserem, vocês podem ter acesso a ela facilmente aqui na minha planilha de fundo de papel, aqui na aba básico. Aqui eu já fiz um compilado de vários fundos de papel dessa informação para vocês. Voltando aqui, vou falar um pouco sobre a carteira do fundo. Então, um ponto aqui interessante também do FH11 é que ele tem uma boa exposição ao que é o CDI. Mais de um terço da carteira de ativos, de CRIs, são indexadas ao CDI. Então é importante colocar um pouco desses fundos com uma mesclagem de segmentos para você acabar se expondo a esse outro indexador, que é tão difícil de ser encontrado. Atualmente, de fundo de papel, só tem o KNCR11, que eu considero como muito high grade. Tem o VIGIR11, que tem umas ressalvas lá, exposição HFISA. E tem o KN UK11, fundo novo da Kinea, mas que ainda está em alocação, está com um fundo meio concentrado no MRV. E os FIAGs, né, que infelizmente boa parte deles estão bichados, com muitos problemas, e não está difícil de alocar neles atualmente. Então aqui, uma excelente opção para vocês se exporem ao CDI. Aqui a gente tem a alocação dele por segmento, uma alocação bem tranquilinha, incorporação aqui, incorporação vertical, a parte um pouco mais high yield dele, que varejo essencial, geralmente são varejistas, shopping center também é um segmento muito tranquilo. Lembrando vocês também que vocês podem ter acesso a esse tipo de informação de forma muito simples aqui na minha planilha para fundos de papel. Aqui na aba raio-x FIIs, basta vocês virem aqui e selecionar o fundo em questão que vocês vão ter a informação aqui em segundos para vocês. Aqui tem a gestora, a nota da comunidade para gestora, taxa de administração, a Datacom, o nível de risco que eu considero para esse fundo, aqui a exposição dele, a taxa média, e dá um trabalho danado manter essa base de dados atualizada. Então, peço a vocês que deem uma força curtindo e se inscrevendo no canal. Continuando aqui, comentar para vocês aqui sobre o rendimento dele. O rendimento até ok, pelo nível de risco dele, entrega um bom rendimento. Essa aqui é outra ferramenta da minha planilha, nela que basicamente você coloca o nome do fundo, ele puxa esses dados aqui em branco, ele vai puxar da minha planilha, da minha base de dados. Aqui a Selic é algo mais complicado de puxar, então aqui você pode colocar. Aí é até bom que vocês coloquem aqui que vocês simulam a Selic de quanto você projeta que tenha estabilidade. A partir disso daqui, vocês têm um cenários de rendimento. O que é isso? É uma simulação do rendimento para aqui no eixo X, aqui na horizontal do IPCA de M-2, e aqui na vertical, no eixo Y, a quantidade de dias úteis, que afeta principalmente os juros e a parte indexada ao CDI. Aí aqui nessa parte em vermelho destacado, eu coloquei o que geralmente é a média do que acontece. E são dias úteis com 21 ou 22 dias úteis e uma inflação nessa faixa de preço aqui, de 0,3 a 0,50 ou 0,3 a 0,60, acho que seria o ideal aqui. O que dá uma banda aqui de rendimento estimado, tá, galera? Entre 0,88 até 0,98, ou seja, um rendimento excelente para esse fundo que eu não vejo por ser muito arriscado. E como ponto negativo aqui, eu posso citar que, pelo menos agora em 2024, mês de 2024, eles não deram muito tempo entre uma emissão e outra. Logo foi quando acabando uma, eles já lançaram outra em seguida, não dando muito tempo para o mercado se recuperar. Isso acaba tendo um efeito até psicológico negativo, pois os investidores acabam pensando assim:
Ah, para que eu vou pagar muito ágio no fundo? Daqui a pouco ele solta uma nova emissão, então não compensa participar da emissão. Então, o fundo, acho que eu deveria repensar isso aqui. Praticamente quase sempre quando o fundo tem pegado um pouquinho mais de ágio, eles têm lançado emissão. E eles deveriam dar um pouco mais de tempo nisso. Tudo bem que o fundo precisa crescer, é um fundo ainda pequeno, acho que entre 300 e 400 milhões, é importante ele crescer, mas tem que pensar nisso também. Tem que pensar bem na hora de lançar a emissão, senão acaba desgastando o fundo. Uma outra questão, que nem é tanto negativa, né? É uma consequência do fundo ser muito procotista, que acaba que ele não é tão negociado com ágil, não tem um desconto muito bom. Se vocês forem ver aqui, está sendo negociado com ágil praticamente quase todo o tempo, quase todos os últimos meses. E faz parte, né? Um fundo bem procotista, é claro que o mercado ia precificar melhor ele. Então acaba tendo menos oportunidades para se comprar com desconto. Por isso que, caso vocês venham com desconto, é bom vocês provavelmente avaliarem se está valendo a pena a compra. Outra coisa que você tem que avaliar também é em detrimento do fundo frente a outros com mais desconto. Esse é o ponto de avaliação que vocês têm que ter. E, pois bem, galera, esse aqui foi o vídeo, não é um vídeo tão complexo assim, analisando os CRIs, mas mesmo assim se inscrevam, curtam e aguardem que tem muita coisa boa por aí, beleza?